Fala galera, para mais uma aulinha de botânica, uma deliciosa aula de botânica. Então, a aula hoje é sobre as briófitas. As briófitas. Então, a gente tem 4 grupos dentro aí, né, do estudo das plantas, o que é considerado hoje reino plantê. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, nessa ordem evolutiva, certo? Então, teoricamente, né, as briófitas foram as primeiras plantas a se aventurarem fora da água, evoluíram de algas, provavelmente das clorofícias, certo? Por quê? Porque as clorofícias, existe um grupo de clorofícias que é adaptado a ambientes úmidos, certo? Então as clorofícias são aquáticas ou de solos úmidos, pedra úmida, de cachoeira. Então a gente tem alga que consegue viver fora da água, mas um lugar extremamente úmido. Então, provavelmente dessa linhagem evolutiva de algas clorofícias surgem as primeiras plantas, né? Que hoje considerado plantas por critérios de classificação. Qual é a diferença entre algas e plantas? Bom, as algas são embriófitas, as plantas não são embriófitas, né? Então existe um embrião pluricelular envolvido nessa história. Que mais? As algas, elas são talófitas e as plantas são cormófitas. O que seria talófita? Talófita seria corpo simples formado por um talo, sem tecidos verdadeiros. E as briófitas apresentam, são cormófitas, apresentam um corpo dividido em partes diferentes com diferentes tecidos, né? Temos aí, por exemplo, briófitas não chegam a ter raiz caulifolha, mas apresentam rizoide, cauloide e filoide. Mas por que não raiz, caule e folha? Então é isso que a gente vai ver na aula agora. Certo, galera? Então vamos lá. As briófitas, elas são restritas a lugares úmidos e sombrios, né? Na sua grande maioria, com algumas exceções de briófitas que conseguem se desenvolver em lugares mais secos, mas tipo assim, ambientes de macroclima seco, mas em microclimas úmidos, como por exemplo um oásis no meio do deserto, certo? Ou em épocas de um verão na tundra, por exemplo, chegam a surgir briófitas. O inverno fica tudo congelado, mas no verão a gente consegue visualizar as briófitas, né? Mas também um lugar que fica com bastante umidade e tal, né? Para isso. Bom, enfim, mas de maneira geral, lugares com sombra, florestas tropicais, certo? Então, olha só, as briófitas são representadas aí por musgos e hepáticas, que são nomes mais comuns de aparecerem, mas a UFSC já cobrou o nome antóceros. Então dizia lá na questão da UFSC, briófitas são representadas por musgos, hepáticas e antóceros. Assinala que é verdadeiro. Beleza, galera? Então vamos lá, vivem preferencialmente em locais úmidos e sombrios, são avasculares, e isso explica o pequeno porte. Numa questão, por exemplo, onde você tem que justificar o pequeno porte, basta dizer que são avasculares e está justificado. Ah, mas como assim? Então, os vasos condutores de seiva permitem uma distribuição de água eficiente na planta. Como não tem vasos condutores de seiva, a água ela vai indo de célula para célula, certo? Então ela vai indo de célula para célula, de célula para célula, ou seja, se a umidade está embaixo, né? À medida que ela vai crescendo, ela vai se afastando da umidade, do molhado, né? Digamos, né? O molhado da pedra, por exemplo, onde se desenvolve. Então a pedra é molhada, então o musgo se desenvolve ali. Só que à medida que ela vai crescendo, ela vai se afastando dessa umidade, e, consequentemente, quanto mais longe as células que estão formando o corpo dessa planta, quanto mais longe do chão, né, do molhado, mais seco daí. Por quê? Porque a água ela vai indo passando de célula para célula, mas as células vão consumindo a água, tal, né? Então, sempre a ponta vai ter menos água. E como as plantas crescem pela ponta, né, e dependem para crescimento de uma atividade metabólica, e lembrem-se que a atividade metabólica está relacionada diretamente à concentração de água, então onde tem menos água começa a diminuir o metabolismo, e isso limita o crescimento.
Então cresce pela ponta, mas a ponta é justamente o lugar onde tem menos metabolismo, porque é o lugar da planta onde vai ter menos água, certo? Então digamos que ela não consegue crescer muito. Então, claro, né, até onde tem a briófita no crescimento é saudável, certo? Acima disso não existe porque deixaria de ser saudável, certo? Então elas são limitadas ao pequeno porte. Embriófitas, significa que tem um embrião pluricelular, né? Criptógamas, sem órgãos reprodutivos evidentes, então guardem esses conceitos. Criptógamas, sem órgãos reprodutivos evidentes. Ou seja, vamos falar sobre os órgãos reprodutivos? Existem os órgãos vegetativos de uma planta, raiz, caule e folha, e os órgãos reprodutivos de uma planta, flor, fruto e semente. Briófitas têm flor? Não. Tem fruto? Não. Tem semente? Não. Então elas são criptógamas. Uma planta que porventura tenha pelo menos uma dessas três, ela já é considerada fanerógama, certo? Como por exemplo as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, elas têm semente, não tem nem flor nem fruto, mas já são fanerógamas. Briófitas e pteridófitas são criptógamas, não tem nem flor, nem fruto, nem semente. Combinado, galera? Acifonógamas. Acifonógamas significa que elas não formam o tubo polínico, certo? Não formam tubo polínico. E o que significa não formar o tubo polínico? Significa que elas dependem da água para fecundação. Como assim? É que o tubo polínico foi a grande aquisição evolutiva que permitiu às plantas conseguirem se reproduzir fora da água. Esse é o caso de gimnospermas e angiospermas, que seriam aí daí então sifonógamas, certo? Beleza? Então, apresentam isosporia. O que significa isosporia? Isosporia significa esporos iguais. Isosporia, esporos iguais. Como assim? Então, existe a possibilidade de ser diferente. Como, por exemplo, em gimnospermas e angiospermas, a gente tem o micrósporo, que é masculino, e o megásporo, que é feminino. Então, o micrósporo originará um gametófito masculino e o megásporo originará um gametófito feminino dentro do ciclo reprodutivo que a gente vai ver até agora. Como em briófitas e pteridófitas os esporos não existem diferenças entre morfológica entre eles, ou seja, se você pegar todos os esporos de briófitas, vocês vão ver que eles são todos iguais. Independente se ele vai dar origem a um gametófito masculino ou feminino, eles são morfologicamente iguais. Então, os esporos todos morfologicamente iguais. Isso significa isosporia. E aqui no desenho temos o formato, né, quer dizer, a morfologia de uma briófita. Então a gente está vendo ali, ó, que tem tipo uma raiz, mas não é raiz, é rizoide. Temos tipo um caule central aqui que sustenta essas folhinhas, que não são folhinhas, é filídeo, e esse caule é o caulídeo. Pode aparecer o nome como cauloide e rizoide também, desculpa, e filoide. Então, ó, rizoide, cauloide e filoide, ou rizoide, caulídeo e filídeo. São sinônimos, beleza? Agora, por que não raiz, caule e folha? Se o rizoide faz como se fosse a função da folha, da raiz. Então, faz a função, mas estruturalmente é diferente. Então seria análogo. Quer ver? Ó, o cauloide também faz como sustentação, mas ele não tem a mesma estrutura, então é análogo. Filídeo não é folha, porque folha não tem uma estrutura diferente. Mas o que é essa estrutura diferente? Vasos condutores de seiva. Então, por exemplo, se a planta é vascular, daí a gente vai ver que na folha tem vasos condutores de seiva, no caule tem vasos condutores de seiva e na raiz tem vasos condutores de seiva. Resumindo a história, quando a gente estudar a anatomia da raiz, ou a anatomia do caule, ou a anatomia da folha, a gente vai ver que nessa anatomia existe xilema e floema, vasos condutores de seiva. E nas briófitas não tem vasos condutores de seiva, então não é uma raiz, não é um caule, não é uma folha. É um rizoide, um cauloide e um filoide, certo? Que seria diminutivo em complexidade. Esse oide, tipo, as células não têm órgãos, têm organoides, certo? Então seria tipo isso. Beleza, galera? Então, a gente observa aqui também que esse gametófito aqui, eu sei que ele é um gametófito feminino, né? E está escrito aqui, ó, e esse é o gametófito masculino.
Poderia ser um feminino também, morfologicamente, só que sem o esporófito que cresce. O esporófito, ele nunca vai crescer num gametófito masculino. Então, o que vem a ser o gametófito? A gente está vendo que gametófito é a planta, é a plantinha, ó, tá? Isso aqui é uma coisa que surgiu, vai produzir esporos, vai secar e vai cair, mas o gametófito continua sendo a planta, entende? Então o gametófito ele é duradouro e o esporófito ele é temporário. Da onde surge o esporófito? Durante a reprodução de uma fecundação de N mais N, esporófito 2N. E é isso que a gente vai ver agora, e eu posso afirmar para vocês que a parte mais importante das briófitas, das pteridófitas, né, tanto das e também das gimnospermas e angiospermas, o que mais é cobrado da botânica de tudo, e digamos que eu sei por experiência que é a parte que os alunos têm mais dificuldade, que é justamente os ciclos reprodutivos das plantas. Então, atenção, galera, vamos falar sobre a reprodução. Existem duas formas de reprodução de maneira geral nas plantas. Todos os grupos têm uma capacidade assexuada de reprodução. Geralmente dizemos que é propagação vegetativa, certo? Aqui nas briófitas tem um nome diferente, né? Apresentam reprodução assexuada por propágulos, gemas que se desprendem da planta mãe e se dispersam pelo meio formando novos indivíduos. Então olha aqui, ó, nós temos aqui um conceptáculo que se forma, certo? Esse conceptáculo apresenta uma produção de propágulos que são como se fossem fragmentos dessa briófita, fragmentos de células totipotentes que, quando caírem num lugar seco e quente, quer dizer, seco e com muito sol, não vão se desenvolver. Mas se cair num lugar apropriado, de condições favoráveis, daí, que seriam lugares úmidos e sombrios, esses propágulos começam a se multiplicar e originam novas briófitas, hepáticas, antóciros, certo? Então é uma forma assexuada de se espalhar pelo meio. Também se reproduzem por alternância de gerações com uma fase diploide que se alterna com uma fase haploide, que seria o que chamamos de ciclo diplobionte, quando tem uma fase diploide e uma fase haploide. Ou seja, o ciclo diplobionte ele é haplonte-diplonte, de acordo com a última aula que a gente viu. Então vamos lá. Alternância de gerações ou metagênese significa que tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. Ciclo diplobionte significa que uma das fases é haploide e outra é diploide. Entenderam? Então vamos lá. Então começamos ali com um gametófito, certo? Que é a própria planta. A gente está vendo que nesse gametófito tem uma estruturinha ali que eu representei de vermelhinho ali, ó, que eu estou chamando de anterídeo. O anterídeo faz parte do gametófito, certo? Faz parte do corpo da planta, ou seja, ele é haploide, porque o gametófito é sempre haploide. Então é a planta, as briófitas são plantas haploides, certo? Daí o anterídeo tem uma função importantíssima, produzir gameta, anterozoide. Como o anterídeo faz parte do corpo e produz gameta, por isso que dizemos que o corpo é o gametófito, porque ele é produtor de gameta. O anterídeo é a região ou a estrutura produtora de gameta. Seria como se fosse uma gônada, como se fosse o nosso testículo, por exemplo, onde vai ser produzido os espermatozoides. Vocês percebem que não é espermatozoide, tá? É o anterozoide, que é o gameta masculino. Então, como isso aqui é uma estrutura produtora de gameta, dizemos que é um gametófito. Fitoplanta, né, vegetal, produtor de gameta, certo? É a fase produtora de gameta que chamamos de gametófito. E esse é o gametófito masculino, beleza? Daí o gametófito feminino. O gametófito feminino, ele tem uma estrutura também, né? Só que é uma estrutura produtora de gameta feminino, que é a oosfera. Essa estrutura produtora de gameta feminino é como se fosse o ovário daí, né? Fazendo uma analogia. Seria o arquegônio. Então o arquegônio é a peça feminina, produtora de gameta, e o anterídeo é a peça masculina, produtora de gameta. Né? Então a gente percebe que eles são dioicos. Existe gametófito masculino e existe gametófito feminino. É um gametófito dioico, sexo separado. Certo? Bom, o que acontece daí? Daí o anterozoide ele vai nadando
até a oosfera. Tanto os musgos quanto as samambaias usam água para fecundação, né? O tubo polínico é justamente uma adaptação que tornou as plantas independentes da água para fecundação. Mas por enquanto não estamos falando de plantas sifonógamas, estamos falando de assifonógamas e dependem do nadar do anterozoide, que tem flagelos, até a oosfera, e da fecundação surge o zigoto 2N, como qualquer tipo de reprodução sexuada, da fecundação surge o zigoto. Então, tecnicamente falando, na prática, na verdade, essas plantas estão espalhadas, formando um tapete verde, assim, e existem espalhados nesse tapete verde indivíduos masculinos e femininos misturados. Os masculinos produzindo anterozoide, os femininos produzindo oosfera. É o anterozoide que se desloca até a oosfera. Existe uma atração química para o deslocamento. Lá no finalzinho da botânica, a gente vai falar sobre movimentos vegetais. O anterozoide sair de um lugar nadando e ir para o outro é um movimento vegetal. É um movimento de deslocamento que chamamos de tactismo, certo? Não tá, nessa aula não está escrito, mas é um tactismo. Tactismo é o quê? Movimento vegetal de deslocamento, quando sai de um lugar e vai para outro, certo? Daí tem que ver o estímulo. Eu acabei de dizer que existe um estímulo químico que atrai, certo? Então isso aqui é uma célulazinha sensível a um estímulo químico liberado pela oosfera que vai atrair o nadar do anterozoide. Então se o estímulo é químico, chamamos o movimento de quimiotactismo. Certo, galera? Existem também, só para refrescar a memória de vocês que já estudaram botânica, existem também outros tipos de movimentos vegetais, os tropismos e os nastismos, certo? Mas aqui trata-se de um tactismo. Tropismo é crescer em direção ao estímulo, como por exemplo, plantas crescem em direção à luz, fototropismo. Então é um crescimento direcionado. Aqui não, é um deslocamento direcionado, certo? Por um estímulo químico, tactismo, né? É o deslocamento, foto é o estímulo. Certo, galera? Então tá. Daí, continuando aqui, ó, da fecundação, o zigoto ele vai se desenvolver, certo? E vai formar o esporófito. Então pode ver, o zigoto 2N unicelular, esporófito 2N pluricelular. Então o esporófito, né? Ó, lembrem que o enterozoide nadou até aqui, formou o zigoto aqui e aqui ele se desenvolve. Então tá aqui, ó. Esse é o gametófito feminino, N, produzindo, né, onde se desenvolveu o esporófito 2N. O esporófito é formado por uma haste e uma cápsula, que em número diploidia é 2N, tudo célula 2N. E esses pontinhos que eu escrevi aqui, ó, são os esporos que estão sendo, que eu coloquei ali, são os esporos que estão sendo produzidos. Esses esporos estão sendo produzidos por mitose ou por meiose? Então, olha só, esporófito 2N, esporos N, reducional, né? Depois eu vou anotar onde tem mitose e onde tem meiose no ciclo. O que acontece com o esporo? Enquanto ele estiver em lugares ou enquanto eles se espalham com o vento, né, com o deslocamento de ar. E se eles caem num lugar onde não é favorável ao desenvolvimento, eles não se desenvolvem. Se eles caem num lugar de condições favoráveis, daí eles se desenvolvem em lugares úmidos e sombrios. Então o esporo cai ali, ó, e germina. Daí o esporo vai germinando e vai formando alguns. Um mesmo esporo pode formar alguns clones assim, ó, de gametófitos, tá? Vai formar alguns clones. Claro que daí vai ser ou tudo masculino ou tudo feminino. Clones, certo? Então ele está germinando. Enquanto eles são infantis ainda, estão se desenvolvendo, é chamado de protonema. Mas quando eles começarem a produzir gametas, o mesmo que era protonema antes, era o gametófito. É como se fosse assim, criança adulto, criança protonema, adulto gametófito, certo? Porque daí já produz gametas. Beleza? Então eles vão se desenvolver ou em gametófito masculino ou em gametófito feminino, né? Masculino ou feminino, daí dependendo, né? Da questão cromossômica. Quer ver, ó, rapidinho da questão cromossômica, dá para entender facinho, ó. Então, ele é haploide, ele só tem um cromossomo, que é o cromossomo masculino, tá? O gametófito. Cada célula tem um cromossomo masculino. Então, o anterídeo, ele produz um anterozoide com o cromossomo masculino. E aqui tem o cromossomo feminino. O zigoto tem os dois. O esporófito tem os dois.
Só que a meiose separa eles, né? Então, digamos aqui que 50% dos esporos vão originar gametófitos masculinos e 50% dos esporos vão originar gametófitos femininos. Beleza? Então, se esse esporo aqui carrega um masculino, isso aqui vai ser tudo gametófito masculino quando crescer. Ou, se tiver o cromossomo feminino, serão todos gametófitos femininos quando crescer. Quando crescer, você vai ser o quê? Um gametófito masculino ou um gametófito feminino. Certo? Um detalhe agora, né? A gente percebe que a fase de planta é o gametófito. Vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei aqui, gametófito masculino e feminino. É a própria planta. O esporófito é uma fase temporária, ele seca, morre, mas o gametófito continua vivo. Então, tem um símbolo que demonstra isso. Gametófito maior que esporófito significa que gametófito é dominante em relação ao esporófito, que é temporário. Temporário dura pouco, podemos chamar também de efêmero, fase efêmera, certo? A fase efêmera nas briófitas é o esporófito e a fase duradoura, ou também chamada de fase verde, que é a própria planta, é o gametófito. Certo? Bom, a gente percebe que o anterídeo é uma estrutura pluricelular que faz parte de um corpo pluricelular e produz células por mitose, certo? O arquegônio produz células, a oosfera, por mitose. Daí aqui vem o quê? Fecundação, união dos gametas. E daí o zigoto se desenvolve, zigoto 2N se desenvolve, zigoto unicelular esporófito pluri, mitose, certo? Daí vem a meiose. A meiose vem aqui, ó, o esporófito 2N produz esporos N. Ele é chamado de meiose espórica, tá? Meiose espórica. Daí os esporos germinam. Germinação, desenvolvimento do esporo. Mitose, certo? Isso é uma germinação por mitose, galera. Certo? Daí, claro, o crescimento de qualquer ser vivo se dá por mitose, né? Não posso ficar nem mais um minuto sem saber que por mitose, embrião, você vai crescer. Então aqui é o desenvolvimento embrionário. Ó. Tem um embrião, lembra? O embriófita. Daí o zigoto é o início do embrião até formar um esporófito, daí deixa de ser embrião. E aí, aqui, a gente tem uma germinação, tá? O desenvolvimento de uma estrutura N em uma estrutura unicelular N em uma estrutura pluricelular N. Certo, galera? Então tá, essa foi a aula de briófitas e a última, né, que eu deixei para vocês nos estudos, que é chamada de o número da aula, né? Cadê? Sumiu. Bom, tem lá. Tem uma travadinha aqui, tem uma travadinha no meu computador. Aula 25, acho, briófitas. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!